Informações de curso SEI. A gente sabe aprovar. Fala galera, vamos hoje começar a falar sobre a função do primeiro grau. É uma função muito importante, presente em vários assuntos da física e também presente em outros tópicos da matemática. Mais para frente vamos inclusive até ver essas ligações aí com outros assuntos. Mas primeiro vamos estudar as propriedades básicas da função do primeiro grau. Ou, primeiramente, na verdade, o que é a função do primeiro grau? Supondo o A um número diferente de zero, uma função do primeiro grau é uma função dessa forma aqui, A vezes X mais B. Então, pode ser, por exemplo, a função f de x igual a 2x mais 8. Qualquer função com esse formato, que é um número diferente de 0 vezes x, mais um outro número, a gente chama de função no primeiro grau. Aí, a primeira coisa importante demais sobre funções com esse formato é que o gráfico desse tipo de função sempre vai ser uma reta. Então, uma função com esse formato tem como gráfico uma reta. Isso aí tem várias consequências. Por exemplo, uma coisa que a aluna adora fazer, que é a regra de 3. Regra de 3 é um assunto que só vale quando você está com funções desse tipo. Isso, mais para frente, a gente vai fazer esses links. Segunda propriedade. Quando você faz o f de zero, ou seja, quando você substitui o x por zero na função, você faz a conta aqui, a vezes 0 mais b. A vezes 0, independentemente do valor de a, vai ser sempre 0. Então, isso aqui vai ser sempre o próprio b. Isso aqui, o f de 0, vai ser simplesmente igual a b. Aí vai falar, e daí? E daí que é o seguinte, para qualquer função do mundo, o f de 0, quando você faz x igual a 0, esse valor é o valor onde a função cruza o eixo y. Toda função cruza o eixo y no zero, no x igual a 0. Então, se o f de 0 da função é sempre o valor b, então significa que toda função no primeiro grau cruza o eixo y no b. E esse b a gente dá um nome também para ele, esse b é chamado de coeficiente linear da reta. Vamos agora ver o que acontece com o A. O A é chamado de coeficiente angular da reta. Por que o A é chamado de coeficiente angular da reta? Você tem duas possibilidades para a reta. A reta pode estar subindo ou pode estar descendo. Aí a gente define esse ângulo aqui entre a reta, que é o gráfico da função, e o eixo x. O A é uma coisa que é interessante, sempre vai ser igual à tangente desse ângulo θ. Ou seja, o A está diretamente relacionado a esse ângulo. Por isso que ele é chamado de coeficiente angular da reta. Isso até, essa ligação aqui, essa equação do A ser igual a tangente θ, ela é até mais explorada em geometria analítica. Para funções a gente não explora tanto isso. Mas a gente explora uma coisa aqui importante sobre o A, que é o seguinte. Uma consequência do A ser a tangente do θ é que a reta, ela pode estar subindo ou pode estar descendo. Quem diz se a reta vai estar subindo, se a reta é crescente ou se a reta é decrescente, é o sinal do A. Quando o A é maior que zero, a função, a reta, é crescente. Quando o A é menor que zero, a reta é decrescente. São as duas possibilidades aí. E aqui agora também eu fiz um desenho para os dois casos, contemplando tudo que a gente já viu até agora. Observe que nos dois casos, a reta está cruzando o eixo y no valor b. Está lá, porque o b é o f de 0. O b é o valor da função para o x correspondente a 0. Então, você viu uma reta, o gráfico da função do primeiro grau, ele sempre está cruzando o eixo y no b. Outra coisa que a gente já viu, não nesse vídeo, no vídeo anterior. Aqui, onde a reta está cruzando o eixo x. Aonde uma função cruza o eixo x, esse é o x que zera a função, que é também chamado de raiz da função. Então, menos b sobre a é a raiz da função, que é o que acontece quando você pega isso aqui e iguala a zero. Se eu pegar essa função aqui igual a zero, eu vou passar o b para o lado, vai ficar menos b, e aí depois eu vou passar o a para baixo dividindo. Aí vai ficar menos b sobre a.
E, além disso, está o que eu já falei, né? O A positivo, a reta sobe, o A negativo, a reta desce. Tá certo, galera? Eu sei que a gente tem que explorar mais o assunto, tem que fazer alguns exemplos, tem que ver a ligação disso com outros tópicos, e isso vai ser feito nos próximos vídeos. Até a próxima!